A cidade de Santana do Céu não estava no mapa. Ou talvez tivesse estado há muito tempo e alguém tivesse apagado o nome. Não havia estradas que levassem até lá, nem aeroportos, nem sinais de tráfego. A única forma de chegar era atravessar a Serra dos Olhos, uma cadeia montanhosa que se erguia como um véu entre o mundo conhecido e o que vinha depois. Diziam que em certas noites, quando a lua estava fraca e o vento sussurrava entre as árvores, era possível ver luzes no alto das colinas, não luzes humanas, mas estranhas, pulsando como corações de metal, piscando em padrões que os olhos humanos não podiam compreender. O que mais assustava não era o que se via, mas o que se sentia, o silêncio. Um silêncio tão profundo que as próprias palavras pareciam faltar no ar, como se o espaço entre os sons fosse mais denso do que o ar. Algo lá dentro não queria ser ouvido, algo lá dentro não queria ser lembrado. Foi em meio a esse silêncio que o professor Rafael Monteiro chegou. Um homem de 52 anos, cabelo ralo, olhos cansados de anos estudando linguagens mortas e culturas esquecidas. Foi chamado por uma carta anônima, datilografada em papel amarelado, com carimbo de uma universidade que não existia, Instituto de Estudos Cósmicos e Arqueologia do Extremo Sul. A carta dizia apenas: vem. Há algo aqui que precisa ser visto e talvez compreendido. Ele aceitou, não por curiosidade, mas por uma sensação que vinha desde o nascimento, uma certeza inquietante de que havia algo além do que o mundo permitia ver. Uma voz que sussurrava no fundo do cérebro, mesmo nos momentos de maior calma. Não era religião, não era paranoia. Era algo mais antigo do que a humanidade, algo que esperava. A viagem até Santana foi feita de carro, depois de pé, depois de um caminho que mal era um caminho. O ar era pesado, como se estivesse saturado de alguma substância invisível. O vento não soprava, ele se arrastava, arranhando as árvores como se fossem pele. Quando Rafael finalmente chegou ao topo da serra, viu a cidade, pequena de pedra escura, com casas baixas, portas sem maçanetas, janelas sem vidro. E as luzes ainda piscavam. Ele bateu na porta da casa que o mapa ou a memória indicava como centro de pesquisa. Ninguém atendeu. Bateu de novo. O som foi abafado, como se viesse de dentro de um túmulo. Então uma voz não humana. Não era voz exatamente. Era uma vibração no ar, uma onda que não precisava de ar para viajar. Parecia sair das paredes. Você veio. Rafael engoliu em seco. A voz não tinha tom nem origem. Era apenas a presença daquilo que falava como um pensamento que não era seu. Quem é você? E nós somos o que está aqui. Nós somos o que estava aqui antes de você nascer. Nós somos o que não se foi. A porta se abriu sozinha, não com um ruído, mas como se o ar tivesse se aberto como uma ferida. Dentro não havia móveis, apenas um corredor longo com paredes de pedra escura cobertas por símbolos. Não eram letras, não eram desenhos, eram padrões que dançavam nos olhos, que se moviam quando não se olhava diretamente. Rafael sentiu uma dor súbita atrás dos olhos, uma dor que não vinha do corpo, mas da mente, como se algo lá dentro estivesse se despertando. Ele seguiu o corredor. As paredes se moviam não fisicamente, mas em sua percepção. As linhas se deslocavam, os ângulos se distorciam. Ele pensou: estou enlouquecendo. Mas não era loucura. Era o espaço se dobrando ao redor dele. O tempo também. Ele olhou para o relógio. As horas giravam para trás. No fim do corredor havia uma sala redonda. No centro, uma mesa de pedra. Sobre ela, um livro, não de papel, de algo mais escuro, mais vivo, como se o próprio livro respirasse. Quando Rafael se aproximou, a capa se abriu sozinha. As páginas não tinham texto, tinham imagens, imagens que não podiam ser descritas. Eram formas, mas não formas humanas, não formas que existissem em nenhuma dimensão conhecida. Eram seres com múltiplas pernas, com olhos onde deveriam ser mãos, com bocas que não eram bocas, mas fendas que se abriam para o vazio. E ao fundo, um céu não o céu, mas o que estava além do céu. Um mar de estrelas que não brilhavam, que pulsavam, que respiravam. Rafael sentiu um frio que não vinha do ar. Sentiu que o chão sob seus pés não era chão, era pele. A pedra não era pedra, era carne. E você entende? A voz voltou, agora vindo de dentro da cabeça. Você está vendo o que foi.
O que foi? Sussurrou Rafael. O que é? O que será? O que está aqui? Ele olhou para as páginas e começou a ler, não com os olhos, com o cérebro. As palavras se formaram na mente como sons que nunca tinham sido ouvidos, como pensamentos que não eram seus. E então ele entendeu. Eles não eram alienígenas, eles não eram extraterrestres, eles eram anteriores, anteriores à matéria, anteriores ao tempo. Eles não tinham vindo da galáxia, eles eram a galáxia. O que chamávamos de universo não era um lugar, era uma parte deles, uma membrana, uma pele. Eles não queriam invadir, eles já estavam aqui, havia milhares de anos. Eles viviam entre nós, não em forma física, em forma estrutural. Eles eram o que sustentava o mundo, a gravidade, o tempo, o sono, o silêncio. Eles não queriam ser vistos, porque quando você vê, você se conecta. E quando você se conecta, eles se lembram. E quando eles se lembram, começam a voltar. Rafael sentiu o coração bater mais rápido, mas não era medo, era reconhecimento, como se algo dentro dele já tivesse sabido isso, como se ele tivesse sido escolhido não por acidente, mas por herança. E porque eu sussurrou, porque você é como nós, você sente o ritmo, você ouve o que não é som, você vê o que não pode ser visto. Ele olhou para a página, uma imagem se formou, um homem que parecia com ele, mas não era ele, era um reflexo, um espelho, um ser que existia em outra dimensão, mas que tinha os mesmos olhos, a mesma boca, o mesmo nome. E ele estava sentado na mesma mesa, olhando para o mesmo livro. Ele está aqui? Perguntou Rafael. Ele está aqui, ele está em todos os lugares onde você olha, ele está em tudo o que você pensa. Então Rafael entendeu, eles não tinham vindo, ele era deles, seu sangue não era humano, era uma variação, uma ramificação, um erro que se corrigiu. Eles não tinham um nome, eles eram o que não tinha nome, aqueles que não podiam ser chamados, porque ao chamá-los você os convocava. Ele tentou se afastar, mas o corredor se alongou, as paredes se fecharam, a luz se apagou, apenas as páginas do livro continuavam brilhando. E você não pode ir embora, disse a voz. Você já veio, você já é. Rafael sentiu o corpo mudar, não de forma física, de forma existencial. Sentiu que sua mente estava se alargando, se espalhando, como se o que era ele se dissolvesse, como se ele fosse parte de algo maior, como se a memória de todos os seres que já existiram estivesse se abrindo dentro dele. Ele tentou gritar, mas a voz não saiu, sua boca não se abriu, sua alma não se movimentou. Ele estava ali, mas não era ele. No dia seguinte, um caçador de trilhas que passava perto da Serra dos Olhos encontrou um cadáver. Estava sentado na beira de um precipício, de costas para o abismo, olhando para o céu. A expressão era de paz, os olhos estavam abertos, e no rosto um sorriso que não deveria estar ali. O corpo estava quente ainda, mas não havia batimentos, não havia respiração. O caçador olhou para o céu e viu as luzes que piscavam, mas agora ele soube, não eram luzes, eram olhos. Eles estavam olhando de volta. Na mesma noite, no interior da cidade de Santana do Céu, o livro sobre a mesa se fechou sozinho. As páginas se tornaram brancas, como se nunca tivessem existido, e nas paredes da sala os símbolos voltaram a se mover, mas agora em um novo padrão. Um padrão que dizia, ele está pronto, ele vai voltar. E na escuridão algo começou a respirar. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo silêncio. Agora havia um som que não era som, um som que era pensamento, um pensamento que não era de ninguém. Algo estava acordando. E o universo, em algum lugar além do que o homem podia ver, sentiu um leve tremor, como se algo tivesse se lembrado. No fundo da escuridão, uma voz falou não em voz, mas em forma, em estrutura, em memória. E o tempo voltou, eles estão de volta. E a terra, por um instante, parou de girar.